não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Xavier Peixoto. Podia comentar a frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás teu Senhor. É isto. Hein? A hora que você entender que você é esta identidade permanente que abrange e transcende o seu ser físico, hein? A experiência seguinte é você perceber que este eu que existe, que transcende a sua existência física, que não termina, não tem fundamento. Ele não é capaz de se criar a si mesmo. Ele não tem uma razão suficiente para existir. E ele está sendo mantido na existência por algo que o deseja. É uma vontade. Você vai sentir isso muito claramente. Algo quer que eu exista. E quer que eu exista eternamente. É este algo que a gente chama de Deus. Mas não adianta você querer passar para a segunda etapa, que é a etapa da falta de fundamento, sem ter tido a primeira. Então, o sujeito ele não pode saber nada de Deus se ele não sabe que ele é imortal. Não dá para saber. Como diz Miguel de Unamuno, se eu não fosse imortal, para que Deus? E mais ainda, para que o sacrifício do Cristo? Tudo perderia o sentido. Por isso que eu digo, a mensagem central não é a do pecado, não é a da redenção. Não, a mensagem central é: vós sois deuses. E por que vós sois deuses? E estáis entrando nesta confusão dos diabos, é que Jesus Cristo veio aqui para fazer a redenção. Senão não tinha o que redimir, meu Deus do céu. Então, primeiro tomar consciência do eu. As pessoas não têm essa, a maior parte das pessoas não tem, deixa passar. Quer dizer, ela tem no fundo, tem de forma inconsciente, porque se não tivesse isso, então ela perderia totalmente a unidade das suas percepções. Mas as pessoas perdem só parcialmente. Por exemplo, eu muitas vezes fiquei... Olha, eu, por inúmeras circunstâncias, também por curiosidade minha, eu sei a vida de muitas pessoas. Eu li uma infinidade de biografias, ouvi muitas narrações de pessoas, e mais ouvi pessoas contando as suas vidas do que contei a minha. E observei muitas pessoas no curso das suas vidas. E vi como frequentemente elas perdem o fio da meada. Elas começam aqui querendo uma coisa e depois de repente mudou. E não sabe por que mudou. E isto cria, vamos dizer, uma contradição interna. Esta contradição interna que a pessoa não percebe transparece nitidamente no curso objetivo da sua vida. E a gente vê, aqui você fez isso, ali você escolheu essa, você fez essa escolha, essa, e, como diz aquele conjunto de rock brasileiro, aquilo deu nisso. Então, as pessoas muitas vezes perdem, mas quando elas perdem, existe um desconforto interno, que elas podem projetar em mil e uma causas externas, mas um desconforto que só passa quando a pessoa recorda o caminho percorrido e consegue emendá-lo e perceber a coerência da sua vida, de novo.
tá certo? Claro que tendo que fazer mil arranjos a cada vez e se rearticular. Então, contar a história do eu é a base da saúde mental. Contar para você mesmo, sinceramente, a história do eu. Agora, aí você já tem uma espécie de miniatura do senso de imortalidade. Porque você só é capaz de contar com sinceridade a história do eu perante o observador onisciente. Enquanto você conta para pessoas ou para plateias humanas, você pode contar um pedaço para uma parte ou um pedaço para outra. Aliás, nós fazemos isso necessariamente. Mas quando você tem a consciência de estar contando a sua vida, os seus feitos, para um observador onisciente que te conhece melhor que você mesmo, então daí você emenda os pedaços com uma facilidade tremenda. Desde que você queira realmente emendar os pedaços. Agora, se você quer se esconder de você mesmo, então daí se torna uma operação dolorosa. Quer dizer, a confissão interior se torna uma coisa dolorosa. Mas depois que você entendeu como é que funciona a coisa, se torna um negócio maravilhoso. Porque é automaticamente libertador. Né? Então, também aqui, uma pergunta que está relacionada a isso. Geraldo Magela de Oliveira Júnior pergunta: o senhor poderia me dar uma luz a respeito do que é um fato? Fato vem do latim factum, aquilo que foi feito. E a característica principal do que foi feito é que aquilo já não depende de você. Não há nada que você possa fazer contra aquilo. Você pode fazer uma outra coisa em seguida, mas você não pode desfazer o que foi feito. Então, esta imposição do passado é que é um fato. Por exemplo, agora estamos pensando uma coisa, daqui a pouco podemos pensar outra, mas nós não podemos retroagir e dispensar no tempo o que foi pensado. Fato é aquilo que vem junto com a passagem do tempo. E tempo é o que? É a medida das mudanças de estado de coisas. Então, dito de outro modo, fato é aquilo que você não pode modificar de maneira alguma. É uma das experiências mais importantes. No começo desse curso, muito antes de eu entrar no tema da imortalidade, essa coisa toda, eu sugeri o exercício da aceitação do fato. Por exemplo, você deita no chão e sinta o chão embaixo de você e sinta a densidade da matéria planetária que está te sustentando. Você consegue imaginar e sentir aquilo até um certo ponto e depois aquilo se desfaz. Mas para além do horizonte do que você sentiu, você sabe que tem mais coisa. Então, isso aqui é uma regra número 1 da teoria do conhecimento. Todos nós sabemos, sempre e sempre, que a realidade vai para além do nosso horizonte de percepção do momento. Sempre soubemos disso. Não houve nenhum momento, nunca na sua vida, em que você fosse tão burro de imaginar que aquilo que você está pensando, sentindo, observando agora é tudo. Por que você sabe disso? Porque a todo momento estão entrando novos elementos que vêm de além do seu horizonte. Por exemplo, você imagina que só existe o quarto onde você está. Daqui a pouco entra uma pessoa. De onde ela veio? Para você conceber que o seu horizonte de consciência é o todo, seria preciso você admitir a hipótese de que ele tem a possibilidade de gerar entes novos do nada. Mas se você tivesse essa capacidade, então você teria a capacidade de fazer existir tudo aquilo que você pensa. E você sabe que você não tem. Isso por experiência você verifica. Você imagina um elefante no meio da sala, nem por isso o elefante aparece. Mas de repente abre a porta e vê uma pessoa que não estava ali. Então, nunca, ninguém foi tão burro ao ponto de pensar que o horizonte do real termina onde termina a percepção dele. E a presença do inacessível
É a base da confiança que nós temos no nosso próprio horizonte de percepção. Isso é uma coisa que um bebê sabe. Por exemplo, se um bebê acha que toda vez que a sua mãe não está perto dele, ela cessou de existir, ele entraria em terror, pânico. Mas ele não entra. Às vezes ele está lá sozinho e fica quietinho. Então, o método, vamos dizer, da aceitação e da confissão de realidade, que implica, então, você ter esta prática, né, de ampliar o horizonte para os lados, para cima e para baixo, e no tempo, vai te dando a noção do que é um fato. Quer dizer, você não pode negar que você está em cima de um chão. E que esse chão, em relação a você, pelo menos, ele é fixo. Ele te sustenta. Noções astronômicas aqui não resolvem nada. Não, mas é um planeta que está girando no espaço, etc, etc. É sob certo aspecto. Então, é porque você está supondo que o ponto de vista de um satélite que está afastado milhares de quilômetros é mais válido do que o seu. Mas aí tu precisa dizer como Edmundo Husserl. A Terra como planeta se move. A Terra como morada nossa não se move. São só dois pontos de vista. A mobilidade da Terra no espaço não modifica em nada a imobilidade dela perante os corpos que ela sustenta. E é desta imobilidade que você pode ter a experiência. Então, foi um método que eu chamei, vamos dizer, a contemplação amorosa, onde você não apenas você aceita o fato, mas você quer que ele seja do jeito que ele é. Você deixa que ele fale, você deixa que ele se apresente. A partir daí, com este exercício, você vai, por exemplo, desenvolvendo o senso da densidade dos acidentes, do mundo dos acidentes. De qualquer acontecimento, por mínimo que seja. Para ele existir, ele supõe uma quantidade ilimitada de acidentes. Ou seja, aquilo que você pensa sobre o fato lida apenas com algumas essências e algumas propriedades, e com um ou dois acidentes. Mas quando você para examinar, você vê que por trás disso existem milhares de fatores acidentais que, se não estivesse ali, o fato não sucederia. Você não precisa fazer um esforço para imaginar esses aspectos. Você apenas tem que dissolver o foco de atenção que você colocou nas essências e propriedades. Você sabe que a essência e a propriedade estão lá. Mas deixa que o que está em volta apareça também. Então você vai ver que a densidade ilimitada da faixa de acidentes é uma condição para aquilo que nós chamamos de realidade. Basta você fazer isso que você já entende que essa onipotência da linguagem que esses caras estão falando não existe. Então, este foi um dos primeiros exercícios que eu passei aqui. Agora, no caso do exercício da imortalidade, a percepção é de uma coisa mais sutil, que não está no mundo físico, e que o mundo físico por si não vai te informar. É uma tomada de consciência da sua presença como consciência. E, sobretudo, consiste em você notar que, como os seus estados psíquicos mudaram, e até vários traços que você chama de sua personalidade mudaram, aonde se operou a mudança? Por que uma substância se chama substância? Porque é aquilo que está embaixo, substare.
Então, aquilo que está embaixo das mudanças é você. Então, assim que você toma consciência desta permanência do verdadeiro eu por baixo de milhares de pseudo-eus, pseudo-estados, etc, etc. Então, logo você toma consciência dela, e você está ali entusiasmado com isso, daí você percebe que esse eu está como que no ar. Não no sentido físico, evidentemente, mas no sentido existencial. Então, você vê que você está presente, que a sua presença vai para além do universo das suas percepções físicas, porque como você poderia perceber, por exemplo, a continuidade do seu eu no tempo, se fisicamente você só tem as informações instantâneas do momento presente? E se, mesmo que você contasse com toda a sua memória, a sua memória só te dá fragmentos. Você não consegue lembrar a sua vida inteira. Você lembra um pedaço aqui, um pedaço acolá. Mas você sabe que tudo isso aconteceu com quem? Com você. Portanto, você não está identificado com nenhuma dessas percepções em particular. Existe uma substância por baixo dela. E a substância não é acessível, não é um pensamento. Ela é acessível mediante o sentimento da continuidade do eu. Se você não tivesse este sentimento, todas as suas percepções explodiriam num caleidoscópio de fragmentos que você nunca poderia juntar. Então logo você toma consciência desse sentimento de eu que está por baixo, que é, vamos dizer, você pode comparar isso a uma melodia que continua por baixo de todas as variações que tem, tá certo, nos nossos vários estados. Então logo você tomou posse disso, a experiência quase que inevitável em seguida é você perguntar: eu existo, mas da onde que eu existo? Por que eu existo? Qual é o fundamento disso? E você vê que não tem fundamento. Você pode procurar o quanto queira, você não está se fazendo. Você pode fazer as suas ações, você não pode fazer você mesmo. Isso não existe. Você pode construir até a sua personalidade, mas o eu que está por baixo dela e que continua por baixo das várias formações sucessivas da sua personalidade, seja quando você piora, quando você melhora, quando você aprende, quando desaprende, este eu sempre esteve aí desde que você nasceu, e se ele não estivesse, não seria nem possível você mudar, porque você nem saberia que mudou. Não haveria um sujeito, não só um sujeito cognitivo no sentido cartesiano, é muito mais do que isso. Porque você é o eu não só quando você pensa que existe. Você é o eu quando você pensa, quando você sente, quando você dorme. Note bem, você dorme confiando que quando você acordar amanhã você será a mesma pessoa. E você é mesmo. Então não é o penso logo existo. Para eu pensar eu preciso ter existido antes de pensar. E se eu não tivesse esta consciência, esse sentimento de eu, não adiantaria nem as pessoas me darem um nome, porque eu não saberia que é comigo. O eu não pode ser uma carapaça vestida em você pela sociedade. A sociedade tem que ter algo no qual vestir, e esse algo não pode ser uma mera presença física. Porque o que você está chamando de Antônio, Zezinho, João, etc, etc, não é um corpo. Decididamente não é um corpo. É o corpo e mais tudo o mais que está envolvido naquela pessoa. Então, essas duas experiências, elas se seguem uma à outra. Então, primeiro, sentimento do eu. Para isso, você precisa deixar que os seus pensamentos continuem fluindo e perceber o que continua por baixo deles. O que continua não como ideia, não como pensamento, mas como presença real.
Você sabe que os seus pensamentos são apenas pensados, você que os produziu. Mas você sabe que a sua presença não foi você que produziu. Você não poderia produzi-la. Seus pensamentos, você pode pensar uma vez, duas vezes, pode parar de pensar, pensar outra coisa, etc, etc. Mas quem está mexendo toda esta máquina? Não pode ser o seu corpo, porque o seu corpo também já mudou milhões de vezes, e aliás, todas as sensações que ele tem são fragmentárias. Quem unifica as sensações? Quem unifica os pensamentos? É isso que se chama o eu. Então, a hora que você sente a sua existência intensamente, ato seguinte você percebe que isso não faz o menor sentido. Que você está no ar, você não é fundamento de si mesmo. Então você vê que penetrando mais fundo dentro daquele eu, você vê que tem algo que transcende você, que está te gerando e te mantendo na existência. E está te mantendo como criatura imortal, como criatura eterna. Essa é a experiência. Talvez possamos dar mais dicas a respeito. Mais tarde, inclusive, eu estou planejando aqui para outubro, de 11 a 16 de outubro, um curso exatamente sobre isso, a consciência de imortalidade, que será dado aqui em Coronel Heights. Mas de maneira não sistemática, eu vou dando dicas aqui dentro desse curso, à medida que as coisas aparecem e Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.